O que é ser humano de verdade? Eu vou tentar resumir o máximo possível, trazendo para vocês alguns pontos de vista. Então, primeira questão. O ser humano de verdade, essa é uma pergunta profunda e ela tem várias camadas, dependendo de como você a quer explorar, seja do ponto de vista filosófico, emocional, biológico e até mesmo espiritual. Mas não vamos entrar nisso. A primeira questão que eu acho que é válida é nós lembrarmos que o ser humano de verdade significa pertencer à espécie Homo sapiens. Que o que é isso? É um organismo com consciência, linguagem, cultura, emoções complexas e a capacidade de transformar o mundo ao seu redor. Então, esse é o ser humano de verdade. Agora, vamos pensar o seguinte, que esse ser humano de verdade, ele precisa aceitar a realidade. E o que é aceitar a realidade? Essa é uma questão difícil, né? Por quê? O que é realidade? E quando a gente fala em realidade, aí nós temos que parar para analisar profundamente o que é a realidade de verdade. Por quê? Porque vivemos num mundo de ilusões, de narrativas. Então, na verdade, nós não estamos buscando a verdade de forma geral, né? Então, se nós pararmos para analisar a verdade mesmo, a verdade ela pode estar baseada em fatos reais, um ponto. Na matemática, ela vai verificar os axiomas e verificar se eles estão, se eles fazem sentido, né, se eles chegam uma resposta, a um resultado. E na ciência, a ciência ela busca a verdade, mas ela tem pontos interessantes. O que eu considero importante na ciência quando a gente fala de verdade? É lógico que ela vai buscar fatos, mas ela está sempre buscando novas respostas. E nós deveríamos também fazer isso, não aceitar, né, as coisas tais como elas se apresentam e buscar realmente vivermos de verdade, na verdade, baseando-se na realidade. Existem situações óbvias em relação a um problema. Vamos pensar em um problema. Esse problema ele tem que ser analisado por nós, um problema que nós estejamos ou estamos enfrentando. Nós temos que, em primeiro lugar, analisarmos que depende de nós, única e exclusivamente, a solução desse problema? Se depende, temos que focar todas as nossas forças possíveis para que a gente solucione esse problema. Quando esse problema depende de outras pessoas, ou seja, independe de nós, nós temos que saber lidar com isso. Por quê? Porque senão nós vamos entrar em parafuso. Ok? Dá para entender isso? Acho que fica claro. Então, sempre que você estiver enfrentando um problema, primeiro ponto é até aonde está a minha responsabilidade em solucionar esse problema. E focar todos os teus esforços na solução do problema, naquilo que cabe a você. Quando existem questões que independem de você, aí, de certa forma, não vou dizer que é uma falta de tempo, né, uma perda de tempo, mas você vai acabar perdendo seu tempo. Então, dividir os problemas já é um começo. O ser humano de verdade, ele está sempre em busca das verdades. Ainda que talvez não existam verdades absolutas, eu acredito em algumas verdades absolutas, mas eu não acho necessário compartilhá-las, porque são verdades para mim e talvez para vocês não sejam verdades, então eu não tenho o porquê dizer. Mas pense bem, pense melhor. Se faz sentido isso para você, o que a gente está falando aqui de ser humano de verdade, leve em consideração que nós não podemos nos deixar levar pelas ilusões. Não podemos nos deixar levar
por tudo aquilo que o mundo, né, o mundo nos proporciona. Porque, na verdade, quando a gente pensa na nossa vida, a gente, querendo ou não querendo, a gente vai esbarrar em várias circunstâncias. E somos seres circunstanciais. Mas nós temos plenas condições de mudar a nossa realidade do momento que nós estejamos dispostos a aceitar a nossa realidade e verificarmos o que cabe a nós e assumirmos essa parte, fazermos a nossa parte para que a gente possa, né, solucionar o problema. Se esse problema não depende só de nós, faça a sua parte e aguarde. Mas se só depender de você, lute com todas as suas forças para que você consiga resolver os seus problemas. E seja de verdade. Seja de verdades. Encare a realidade de frente. Encare a realidade de frente, independentemente de qualquer coisa. Se você não encarar a realidade de frente, se você fingir que está tudo bem, se você fizer o que normalmente as pessoas fazem, se auto-enganar, se iludir, se alienar, terceirizar as responsabilidades, além de não solucionar o problema, elas vão criar outros problemas que vão trazer consequências nefastas, negativas. E a cada vez que a gente nega, a negação ela é um mecanismo de defesa do ser humano. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente não cair nessa, de ficar negando, 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 e a gente não resolve nada ao negar. A gente resolve os problemas quando a gente aceita o problema como um problema e, se depende de nós a solução, só de nós, ok, vamos correr, vamos lutar, fazer a nossa parte para vencer esse problema, vencer esse obstáculo, resolver essa situação. Se não depende só de você, aí você faz a sua parte, não deixe de fazer e aguarde a solução, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, não tem como fugir dessa lei da semeadura. Agora, seja um ser humano de verdade. Não se deixe levar. Não se deixe levar no sentido de você deixar com que a vida te leve por qualquer caminho. Não siga as manadas porque todo mundo está pensando, ou todo mundo está indo em determinada direção ou caminho. Não se deixe, seja você mesmo, tenha coragem. Então, assim, uma das questões importantes para o ser humano é ele ter coragem de enfrentar de frente, né, os seus problemas, a realidade. Esse é o ponto. Esse é um ponto importante, importantíssimo. Mas as pessoas negam, e ao negar elas fogem, e ao fugir elas não solucionam o problema, e aquele problema que talvez no início não fosse tão grande, ele só vai crescer, 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 até o ponto onde a pessoa não consegue dar conta. Mas ela dá conta também, é lógico, torna-se mais difícil, mas não acredito que existam problemas indissolúveis. Lógico, existem problemas complexos que exigem de nós muito esforço, muita dedicação, exigem de nós, além do esforço, dedicação, exigem de nós muita força de vontade. E essa força de vontade ela tem que vir de dentro de nós, da vontade de ter força e de querer, de fato, solucionar o problema.